Olá a todos! Agora que estamos nos livros históricos, nós temos o mesmo olhar que a gente teve meio que em Gênesis, assim, olhando para alguns homens e percebendo o exemplo que eles nos dão, exemplos a serem seguidos e exemplos às vezes a não serem seguidos, né? E a gente falou da última vez de Josué e Juízes, né? E aqui agora em Ruth a gente tem uma história muito bonita de uma mulher que assim agiu de forma muito exemplar. Mas como a gente está falando de masculinidade bíblica, eu quero dar uma olhadinha no Boaz. Né? Boaz, lá no capítulo 2 de Ruth, ele aparece na história como um personagem muito respeitador, muito educado, alguém que recompensa o bem. Né? Quando ele sabe da notícia do que Ruth fez acompanhando a sogra dela, ele fica muito admirado e ele trata muito bem tanto os empregados dele como a Ruth, né? E aí ele fala, olha, fica aqui mesmo, você tem todo o direito de colher as espigas aí pelo campo, né? Como viúva e como estrangeira, então seja muito bem acolhida. Então, um homem que respeitava profundamente essa mulher, apesar de ser estrangeira, como viúva, ele a respeitava muito, né? Mesmo ele sendo um homem mais velho e ela uma moça, havia esse trato educado e respeitador da parte dele, o que é muito legal, o que é muito exemplar para nós. E no capítulo 3, a gente tem uma situação em que a Ruth ela se aproxima dele e exige dele um casamento. Fala, olha, eu sou, né, viúva e você tem esse direito de se casar comigo diante das leis da época, né? O que acontecia? Como elas eram viúvas, havia essa lei do levirato, né? Do resgatador mais próximo. E Boaz era um desses resgatadores mais próximos, que deveriam se casar com Noemi ou com Ruth, para que o descendente, né, o primeiro filho desse casal, recebesse a herança do falecido, em nome do falecido. Ele ia ser considerado filho do falecido. E quando ela propõe esse casamento, numa cena que para muitos, nossa, ela foi do meio da noite, deitou aos pés dele, e tomada banho, perfumada, e a única coisa que aconteceu foi ele acordar, porque ela descobriu os pés dele, ele acorda e vê que ela tá ali aos pés dele. E aí ela fala tudo isso para ele, olha, você é o meu resgatador. E aí ele fica encantado, nossa, você agora é mais exemplar para mim do que antes, porque você podia ter escolhido qualquer homem mais novo e você me escolheu, né? Em cuidado com toda a regra, com toda a lei, com toda a tradição, né? Mas provavelmente Ruth viu nele um homem gentil, educado, responsável, a melhor oportunidade de uma companhia de casamento, né? Um marido de verdade, né? E aí ele então vai atrás dessa situação, né? Nesse capítulo 3 e 4 para resolver e poder casar com ela. Só que o que acontece? Né? A Noemi tinha uma propriedade. Ele teria que comprar essa propriedade da Noemi e o primeiro filho que nascesse seria o herdeiro dessa propriedade, em nome de um outro homem. Então não é qualquer homem que aceitava uma situação como essa, mas ele, tão nobre quanto Ruth, aceitou a situação, aceitou esse casamento, mesmo sabendo que a herança não seria dele nem dos filhos dele, né, se ele tivesse outras esposas, mas seria em nome de outro homem, né? Olha que coisa, né? E ainda que ele tivesse não tivesse outra esposa ou outros filhos, tudo até o que era dele ficava em nome de outro homem, né? Em tese pela lei. Mas Deus o honra, né? Tanto que o nome dele é que aparece na genealogia de Jesus e tudo mais. Então, a gente tem um homem que soube fazer o que é certo, que soube honrar uma mulher nobre, uma mulher que também sabia fazer o que era certo. E os dois se casam e são os antepassados de Jesus, os antepassados do rei Davi. Né? Então é um livro de exemplos nobres de fato, de um homem que tinha esses traços. Alguém responsável, alguém educado, alguém respeitador, alguém que tinha autocontrole e que lutou
para honrar a nobreza da mulher nobre que estava ali próxima a ele, né? Então, achei muito interessante isso no livro de Ruth. Agora, depois, quando a gente entra no livro de Samuel, aqui no capítulo 1, a gente conhece o Eucana. Ele também não é o personagem principal, novamente, o personagem principal aqui é uma mulher, Ana. Ana é lembrada por orar por um filho e ser atendida, e ela é a mãe do Samuel. Mas o Eucana, ele é para nós um polígamo, mais uma história de poligamia na Bíblia, e mais uma história que não dá certo, né? São duas esposas, a que tem filhos humilha a que não tem filhos, e essa Ana, que não tem filhos, vive angustiada por isso. E tanto que ela clama a Deus por um filho, e mesmo que ela não vá cuidar dele, ela consagra esse filho a Deus, como um presente de Deus, que ela devolve para ele. Então, nós temos aqui mais um exemplo a não ser seguido, né? Do Eucana com a poligamia, e você vê, ele fala para ela, poxa, eu não sou melhor para você do que muitos filhos, né? Quer dizer, ele era um ótimo marido, mas duas esposas, o conflito, uma que humilha a outra, Deus não fez para ser assim. Então, um homem não deve se meter com várias mulheres. Ponto. Não dá certo. Ok. E aí a gente continua, então, capítulo 2, para falar de um outro homem. Eli. Eli, ele era o sacerdote. Foi o sacerdote que acolheu Samuel. Mas ele tinha dois filhos muito maus, muito ruins, que desrespeitavam completamente as regras de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 22, diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, um contraste aqui, né, entre os filhos de Eli e Samuel. Então, Eli foi um pai que não corrigiu os filhos faziam o que queriam, e eles ousaram profanar as coisas de Deus a tal ponto de cometer imoralidade no templo e sair com as mulheres que auxiliavam nos sacrifícios, nos rituais de culto, né? Então veja só, nós estamos falando de homens de uma depravação tão grande que perderam tanto a noção da santidade, da consagração, que não respeitam nem o espaço de culto, não respeitam a função que eles exercem como sacerdotes e fazem tudo de qualquer forma. Exploram as pessoas, banalizam o culto e ainda usam aquelas mulheres de forma totalmente imoral. É o máximo da depravação aqui desses homens. E é claro, um exemplo a não ser seguido. Então nós estamos falando de pessoas que hoje seriam pastores, presbíteros, diáconos, né, líderes religiosos, que se aproveitam da autoridade que têm, da visibilidade que possuem, da projeção que possuem, para usar pessoas e para usar mulheres, né, sexualmente falando, para se aproveitar das mulheres. Então, aqui no texto fala que mesmo ele chamando a atenção, eles não deram a mínima, porque Deus queria matá-los. Então, assim, e ele ainda fala, olha, se vocês cometem um crime contra as pessoas, tem um juiz, ainda tem um jeito de advogar, mas vocês estão ofendendo diretamente a Deus. Então, isso é muito grave, né? Cristãos, nós que representamos Cristo na Terra, nós que representamos o plano de Deus, nós carregamos essa responsabilidade imensa de testemunhar Cristo para as pessoas. Nós não temos como profanar isso usando as pessoas em nome de Cristo, né? Muito menos você que assume uma liderança numa igreja, que se coloca como um líder espiritual. Você não pode permitir que essa projeção, esse poder, esse direito seja usado para destruir pessoas.
para corromper pessoas. Isso é muito ruim, péssimo, muito péssimo. Então aqui a gente tem esse exemplo, um alerta para nós, né? Depois, mais para frente, os filisteus vencem a guerra, levam a arca, Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, morrem no capítulo 4, e o próprio Eli morre quando recebe a notícia da derrota. Então Deus cumpre a punição desejada, né? Dá um fim a essa forma leviana como as coisas eram feitas ali. E aí nós temos então depois o personagem aqui conhecido, Saul. Saul, ele não nos traz nenhuma questão abertamente sexual, mas ele representa a masculinidade de uma forma doentia. Em que sentido? Ele aparece para nós aqui como um homem alto, uma referência de corpulento, um homem que chamava atenção, mas depois um homem que se esconde na hora de ser chamado à responsabilidade como rei. No sorteio, ele estava escondido. Quando ele assume, ele vai para um outro extremo de arrogância, ele não segue as orientações de Deus e é rejeitado como rei. Né? E você pode ler desde capítulo 9 até mais para frente, assim, mas no capítulo 15 ele é rejeitado. Então, um exemplo também de um homem que não tinha uma masculinidade sadia, que tinha uma autoimagem muito doentia, muito ruim, né? Apesar de ser um homenzão corpulento, ele confiou mais no que foi dando para ele, né? Nessa ilusão de poder, e se deu mal também. Então vamos pensar nesses nomes e lembrar dessas lições, principalmente de Boaz como um ótimo exemplo, e fugir de exemplos como Ofni e Finéias e Saul, e até de Eucana, apesar de ser um ótimo marido, um polígamo que fez uma péssima escolha. Então fica aí a reflexão sobre esses nomes para essa semana, para a gente digerir, refletir e copiar ou não, certo? A vida deles. Que Deus abençoe a cada um de nós.